Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero conversar com vocês a respeito de prisão em segunda instância e também dos desdobramentos do caso de Flávio Bolsonaro. Vocês estão vendo aí no Antagonista, nas minhas redes sociais, que lulistas e bolsonaristas formaram nos bastidores, claro que não oficialmente, uma frente ampla pela impunidade contra a prisão em segunda instância. Ontem eu até falei aqui que o Sérgio Moro deu uma entrevista numa videoconferência e disse o seguinte, fez a provocação, inclusive, ao governo federal. Eu até tenho a expectativa de que minha saída do governo funcione como um estímulo ao Planalto para avançar nessa pauta da prisão em segunda instância, porque não adianta mais falar, sou contra a corrupção, o Moro está aqui. Tem que mostrar serviço aprovando essas medidas. O Moro foi lá no meu Twitter, inclusive, compartilhou essa postagem, falou, insisto no tema, vale a pena ser insistente por boas causas. E aí hoje o Antagonista fez matéria, jornalismo de bastidor ali apurando a tramitação no Congresso Nacional da PEC, da prisão em segunda instância, que está lá em banho-maria, e percebeu justamente que há esse movimento por parte dos defensores do Lula, que já foi condenado em várias instâncias, e do Flávio Bolsonaro, que está aí sendo investigado pelo desvio de dinheiro público no gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no esquema que ficou popularizado como rachadinha. Então, o próprio relator, que é o deputado Fábio Tradi, confirmou que há um grupo na Câmara dos Deputados fazendo de tudo para amenizar o teor da PEC. E em que consiste essa amenização? Consiste em que a PEC deva incidir somente sobre os fatos praticados depois da sua promulgação. Ou seja, a movimentação é para que todos aqueles que cometeram crimes até a promulgação da PEC sejam praticamente livres de prisão. Essa impunidade, isso aí é que acaba acarretando a espera do trânsito em julgado para que o condenado possa vir a ser preso. O próprio Sérgio Moro acabou compartilhando essa postagem do Antagonista e comentando o seguinte, convém ficar de olho, o melhor é que a PEC da execução da condenação em segunda instância, regra de processo penal, seja aplicada a processos novos e pendentes. Do contrário, crimes anteriores, mesmo de corrupção, ficarão impunes, aguardando décadas o julgamento. Que é exatamente o que a gente tem visto aí na história recente do país acontecer, quando existe essa necessidade da espera do trânsito em julgado, como, aliás, ficou definido pela decisão do plenário do STF, mas uma decisão bastante estreita, é um placar bastante apertado, e lembrando que isso é algo que os próprios congressistas podem alterar, porque o poder legislativo é que está lá para legislar. Então, cabe ao Congresso Nacional mudar as regras, de acordo, inclusive, com o anseio da sociedade, com aquilo que funciona melhor para proteger o povo brasileiro contra criminosos, em vez de manter, ou até criar mecanismos que favoreçam os criminosos contra os interesses da população brasileira honesta e trabalhadora. Então, é claro que vamos continuar acompanhando, vamos continuar fazendo e exercendo a vigilância necessária para que essa PEC não seja desidratada, como foi desidratado o pacote anticrime originalmente proposto pelo próprio Sérgio Moro, desidratado, inclusive, com a conivência do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Aliás, eu vou falar aqui dos desdobramentos do caso do Flávio Bolsonaro e vou até voltar à questão do pacote anticrime ao falar disso. Então, saiu a notícia, vou começar por essa aqui, da quebra do sigilo. É isso mesmo, o Ministério Público Federal pediu a quebra de sigilo telefônico de assessores de Flávio Bolsonaro. Quem são esses assessores? São aqueles 3 que o empresário Paulo Marinho disse que foram ao encontro do delegado da Polícia Federal, que vazou a informação antecipadamente de que o Fabrício Queiroz e a filha dele, Natália, seriam atingidos pelos desdobramentos da Operação Furna da Onça. Esses eram assessores lotados no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, são eles: o Miguel Ângelo Braga Grilo, o advogado Vitor Granado Alves, já falei dele aqui várias vezes e vou falar de novo, e Valdenice de Oliveira, conhecida como Val Me Liga, ex-tesoureira de campanha. Então, esses foram aqueles que lá no Rio de Janeiro foram encontrar o delegado e receberam a informação, segundo o Paulo Marinho, informação que depois foi
relatada pelo próprio Flávio Bolsonaro, numa reunião na casa ali em que eles faziam, inclusive, parte da campanha eleitoral em 2018, relatado pelo Flávio Bolsonaro e pelos demais ao Paulo Marinho. Muito bem, esse Vitor Granado Alves, é bom aqui lembrar quem é essa figura, um amigo de infância do Flávio Bolsonaro, que é advogado, além de ter sido assessor e agora ter buscado ali uma boquinha num outro gabinete bolsonarista, como eu comentei na ocasião. Ele é o advogado que foi remunerado pelo PSL, o então partido do Jair Bolsonaro, né? Foi eleito pelo PSL, depois acabou saindo, teve um racha, porque o que aconteceu no final de 2019? O Jair Bolsonaro manteve, em vez de vetar, a autorização de pagamento para advogados com dinheiro público do fundo partidário. E coincidentemente, coincidência, né? Curiosamente, o Vitor Granado Alves já vinha recebendo dinheiro ao longo de 2019, desde fevereiro, do fundo partidário, pagamento ali como advogado ali, né, parceirão da família. E esse pagamento foi estendido até março de 2020, quer dizer, graças à manutenção do Jair Bolsonaro, feita pelo Jair Bolsonaro, dessa autorização de pagamento de advogados com dinheiro do fundo partidário. Lembrando que o Bolsonaro, no pacote anticrime, ele também sancionou, é sempre bom lembrar, a restrição à delação premiada, a restrição à prisão preventiva, a criação da figura do juiz de garantias, tudo isso que poderia, e alguns itens ainda podem, em algum momento, favorecer a própria família, porque o Fabrício Queiroz foi preso, a sua mulher ainda está foragida, a filha é investigada, possivelmente funcionária fantasma no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, de acordo com as suspeitas levantadas pela investigação, e todas essas pessoas e outros assessores envolvidos podem acabar fechando uma delação premiada, se tiverem, de fato, o que contar a mais do que os investigadores já sabem. E aí, eles vão ter ali uma restrição se, claro, os investigadores obedecerem àquilo que os parlamentares queriam que essa restrição significasse, vai ter ali uma restrição aos fatos originalmente investigados. Quer dizer, o delator não pode, em tese, contar aquilo que sabe sobre outros esquemas criminosos ou dos quais participou, inclusive. Ele teria que se limitar ao esquema criminoso relativo aos fatos originalmente investigados nesse caso. Então, houve essas medidas que vocês vejam, está aí propiciando certa amenização do sufoco em que toda essa gente está nesse momento. Vamos ver se isso vai realmente vingar dessa maneira e se vai haver alguma reação de investigadores, de juízes de primeira instância em relação a essas novas regras de 2019. Então, isso tudo está sendo investigado aqui para avaliar a quebra de sigilo telefônico e de e-mail, inclusive esse vazamento de um delegado da PF a respeito da Operação Furna da Onça. E o próprio Fabrício Queiroz, depois, hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira à noite, ele depois ao Ministério Público Federal sobre esse vazamento, já tinha saído informação a respeito do depoimento dele, dizendo que não sabia de nada e tal. É normalmente o que dizem essas pessoas no começo. Mas é claro que se você tiver ali o sigilo telefônico quebrado, e-mail, você pode acabar confirmando que houve, de fato, o encontro, onde houve o encontro, e é isso, inclusive, que o Paulo Marinho estava falando num bate-boca aí nas redes sociais com o próprio Flávio Bolsonaro, dizendo que essas informações reveladas pela quebra de sigilo vão mostrar ali a localização dos assessores e aquilo que o Flávio Bolsonaro sabe que fez no verão passado e tal. Foi uma bate-boca com esse tipo de tirada aí, de um contra o outro. O Flávio Bolsonaro fazendo ali chacota e o Paulo Marinho endossando ali, reforçando o conteúdo do seu relato, dizendo que as investigações vão avançar e vão confirmar com provas aquilo que ele estava dizendo. Muito bem. Em outro aspecto desse caso do Flávio Bolsonaro, também saiu a notícia de que houve o chamado para o depoimento do Flávio e da esposa dele. E isso causou uma certa estranheza, a princípio, na defesa,
porque quem intimou o Flávio Bolsonaro e a esposa a depor foi justamente o pessoal do Ministério Público do Rio de Janeiro. E houve aquela decisão, que eu acompanhei, esmiucei aqui para vocês em todos os detalhes, do Tribunal de Justiça do Rio, em que o desembargador Paulo Sérgio Rangel deu aquele voto de desempate, dando foro privilegiado retroativo ao Flávio Bolsonaro, quer dizer, relativo ao mandato de deputado estadual que já acabou, ele atualmente é senador, para que ele fosse investigado com a supervisão ali da considerada segunda instância, que na verdade é o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, e não mais a investigação ficando nas mãos do juiz Flávio Itabaiana. Mesmo assim, ele então foi intimado a depor, e o que aconteceu foi o seguinte, depois eu até resumi ali no Twitter. O grupo que ficou responsável pela investigação é o mesmo. O Ministério Público Estadual acabou explicando isso, esclarecendo agora à noite, que manteve na investigação sobre Flávio Bolsonaro a mesma equipe de promotores que até agora tocou o caso da rachadinha perante a primeira instância da Justiça. Trata-se do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, né, como eles chamam, que hoje intimou o senador e sua mulher Fernanda a prestarem depoimento na semana que vem. A defesa vem questionando a atuação do grupo com base na decisão da semana passada do TJ, que deslocou o caso para a segunda instância. E o MP afirmou o seguinte, isso que é curioso, que o Procurador-Geral da Justiça do Estado, Eduardo Gucem, delegou a investigação, que agora é supervisionada, repito, pelo órgão especial do TJ, não mais pelo juiz Flávio Itabaiana, ao GAEC, até seu termo final, nas palavras dele, até seu termo final. Diante disso, as investigações seguem seu curso normal, sem paralisações desnecessárias por conta de mudanças de competência jurisdicional, afirmou o MP estadual. E aí os advogados do Flávio estão lá dizendo que a investigação deveria ficar com o GALCRIM, né, que é o Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça, que atua no TJ do Rio. Só que o Procurador-Geral de Justiça, a princípio do Estado, né, ele tem essa possibilidade de delegar a investigação, de pedir para que esse grupo, o GAEC, continue fazendo a devida investigação. Então, se isso continuar assim, não for derrubado por nenhuma instância superior, é claro que a defesa do Flávio vive apelando aí todos os recursos, terá sido, pelo menos no aspecto da fase de investigação, um nó tático. Ele ficou feliz achando que ia mudar tudo de mão, mas, na verdade, mudou o foro privilegiado, se afastou o juiz Flávio Itabaiana, mas não se trocou a equipe de investigadores. Então, eles vão dar prosseguimento a tudo aquilo que estava fazendo, que é, claro, o melhor que pode acontecer em termos de praticidade. Aquela equipe que está atuando e que vinha atuando bem, com revelações importantes, baseadas em evidências, que ela não precise passar para outra, que tomaria tempo para absorver tudo que a primeira fez, então que ela continue até seu termo final. Então foi isso que aconteceu e o Flávio Bolsonaro, a defesa dele, está pedindo para que esse depoimento seja adiado. Eu até ironizei no Twitter que não deu tempo para ensaiar ainda, para justificar tudo, explicar o caso da lojinha de chocolates também, que está aí suspeita de lavagem de dinheiro. Lojinha, aliás, que esse advogado do qual estava falando, Vitor Granado Alves, um dos alvos do pedido de quebra de sigilo telefônico e de e-mail, também tinha franquia, né? A mesma franquia ali, uma outra, não do Flávio, mas da mesma empresa, ele já tinha e acabou, também em 2019, adquirindo outra. Então, você vê que são pessoas ligadas e investigadas mais ou menos na mesma área, são o Flávio, deputado estadual, o Vitor Granado Alves, ex-assessor dele, ligado nesse caso do vazamento e tal, e que tinham franquia da loja de chocolate, no caso da do Flávio, investigada por suposta lavagem de dinheiro. E o Vitor Granado Alves ainda era advogado da loja do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, entendia bem do negócio. Muito bem. Então, o Flávio está lá pedindo para esse depoimento ser adiado e vamos acompanhar os desdobramentos aí nos próximos dias. Também aconteceu do Augusto Aras, procurador-geral da República, escolhido por Jair Bolsonaro, sempre bom lembrar,
dizer para o Celso de Mello, que pediu a ele um parecer sobre o depoimento do Jair Bolsonaro no inquérito que apura a interferência indevida na Polícia Federal. O Augusto Aras disse que para o Celso de Mello, para deixar o Jair Bolsonaro escolher se quer depor por escrito, se quer ficar em silêncio ou se quer marcar um dia, uma hora, um horário para que tenha o seu depoimento presencial. É claro que ninguém esperava que o PGR Augusto Aras, tão condescendente com o Bolsonaro, fosse dar um parecer para que ele depusesse presencialmente, sem nenhuma outra alternativa. E aí ele alegou que o Michel Temer, o Luiz Roberto Barroso, na ocasião, deixou o Michel Temer depor por escrito no caso do inquérito dos portos. A lei permite, no caso do presidente da República, que dê testemunho por escrito, mas não tem uma previsão legal a respeito de como deve ser o depoimento de um presidente da República quando ele é o alvo da investigação. Então, o Barroso, naquela circunstância específica, não havendo uma lei específica sobre o formato de depoimento do presidente, autorizou o Temer a depor por escrito. Isso não quer dizer que o Celso de Mello não possa tomar uma decisão diferente. Eu considero um absurdo que qualquer presidente, fosse o Temer, seja agora o Bolsonaro, numa investigação importante, no caso do Temer, inquérito dos portos, envolvia ali pagamento de propina, no caso do Bolsonaro, uma interferência na política, na Polícia Federal, uma interferência política na Polícia Federal, para blindar os filhos, que nem é, na verdade, uma interferência política, é uma interferência indevida, uma interferência criminosa, para se blindar a família, como ficou ali muito à mostra para quem fez a análise minuciosa, como eu fiz aqui em youtube.com/o antagonista, no vídeo da reunião ministerial e, claro, contextualizado devidamente com todos os seus elementos anteriores e posteriores, tudo aquilo que a Clark e os comentaristas dos veículos que recebem Bolsa Pano Federal não mostram, não detalham para vocês, mas eu detalho aqui. Então, o Augusto Aras fez esse pedido e vamos ver qual vai ser a decisão do Celso de Mello. Mas as investigações estão em estágio avançado, como já mostraram os investigadores outro dia. Houve aí um acréscimo de mais 30 dias para dar tempo, inclusive, dessa coleta de depoimento e os desdobramentos, é claro, que existem no depoimento, mas é lamentável que se falte aquela possibilidade de que o investigador possa confrontar o presidente da República com as alegações que ele está dando e que podem ser muito vagas, podem ser muito genéricas. É claro que advogados que vão responder isso, não vai ser o presidente, ele pode dar uma olhada, claro, dizer o que concorda, o que não concorda, dar uma ideia, mas quem vai fazer o texto final vai ser, é claro, vão ser os advogados. E você pode dar aquelas respostas vagas e tal, em que tudo fica meio nebuloso. E no momento de depoimento, o sujeito pode provocar ali mais diretamente uma resposta específica. Se lamenta que não tenha isso, mas espero que a investigação vá adiante, apesar de tudo sinalizar que Augusto Aras não vai ter com Bolsonaro a rigidez que esse caso merecia, porque instrumentalização política, isso sim, a interferência é indevida, é criminosa, mas a Polícia Federal vai ser instrumentalizar, vai ser não, já foi, né? Mesmo com o Rolando Souza como diretor-geral da PF, não Alexandre Ramagem, que teve a nomeação suspensa, mas já foi porque ele trocou o superintendente da PF no Rio de Janeiro, exatamente como o Bolsonaro queria, ali 20 minutos depois da posse dele. Então, vamos acompanhar todos os detalhes desses casos, falando sempre sobre aquelas questões de quem tem poder no Brasil, da esfera nacional, embora as claques sempre, exatamente como os petistas faziam, fiquem querendo que a gente fique falando das questões locais, falando sobre grupos que não têm poder há anos no Brasil. É sempre assim. Os petistas faziam a mesma coisa. Passamos 14 anos falando sobre o governo federal petista e vamos passar o tempo que for necessário mostrando a sujeira, mostrando aquilo que é obscuro, dando muito mais claridade, muito mais jogando luz sobre aquilo que está nebuloso durante o governo federal bolsonarista. Um grande abraço e até a próxima.